nenhuma negociar a fé de vocês, porque o governo está dizendo que vocês têm que ser assim. Porque alguns líderes estão dizendo que vocês têm que ser assim. Porque há um propósito de Deus em tudo isso. Porque há a promessa de Deus. E a igreja de Jesus Cristo hoje, ela tem que permanecer firme e estar habilitada por Deus para fazer aquilo que Deus tem determinado, porque há a promessa de Deus sobre nós, irmãos. Aleluia, Jesus, obrigada. Há propósito de Deus em nós. Se nós parar, o propósito vai parar. Não, o propósito de Deus continua. Mas aquilo que era para tu fazer, vai deixar de ser feito. Deus pode até levantar outro. E para fazer, para dar continuidade. Mas aquilo que era para você fazer, vai ficar. E você vai deixar de experimentar algo novo. Então a gente tem que estar atento para isso. Algo novo, porque é uma promessa de Deus sobre nós. Ele vai aqui no versículo de número 5. E por isso mesmo, vos empregando toda a diligência, e acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Olha o que é que Pedro vai falando aqui, irmão. E por isto, é como se Pedro tivesse dito assim: e depois que vocês tiverem este entendimento, e por isso mesmo vos empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Ele vai mais ainda: e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Vocês viram aqui a progressividade. O que se adquire quando você está disposto a servir. O que está diante de nós para nós desfrutar. Ele começa a mostrar aqui, irmãos, as qualidades, as virtudes que um cristão ele pode obter se ele permanecer. E ele mostra uma coisa séria aqui, que ele diz: empregando todo o que? Diligência. Seja diligente. Não estagne. Não pasme. Não pare. Não esmoreça. Mas vocês têm que ser ativos. Vocês têm que prosseguir. Porque nesta caminhada progressiva, Deus tem bênção, virtudes, dons para vocês, conhecimento. E vocês vão experimentando isso. E tudo aquilo que vai sendo experimentado, aquilo que Deus vai dispensando, Ele vai habilitando vocês. Isso é habilitação. É por isso que ele fala de tudo isso aqui. Isso é uma habilitação. Porque a diligência, ela gera o quê? Acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude o quê? Ciência. Ciência é o quê? Conhecimento. Vocês vão sendo habilitados. Ou seja, se vocês estiverem dispostos a ir além por Deus, Deus vai habilitar vocês de uma tal forma, com conhecimento, com virtudes, e vocês vão sendo habilitados, sendo treinados, sendo capacitados por Ele, e vocês estarão aptos a servir Ele com estas qualidades. Por quê, irmãos? Porque ele começa a falar de coisa aqui que a gente precisa ter. Ser diligente, ter fé, e essas virtudes, conhecimento. E ele falou outra coisa aqui: a ciência, o domínio próprio. Irmão, domínio próprio. Quantas pessoas, irmãos, faz propósito e não cumpre? Quantas pessoas diz que vai mudar e não muda?
Quantas pessoas dizem que vai ser diferente e não torna-se diferente? Quantas vezes você pede perdão pela mesma coisa? Quantas vezes a gente diz, eu vou deixar isso, e não deixa? Tem domínio próprio. Ele não olha nem para dentro de si, tem a capacidade de dominar-se. E outra coisa que Pedro fala aqui, na questão do domínio próprio. A ciência e o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Você consegue ser perseverante se você não tem domínio próprio? Olha que a coisa aqui, uma vai agregando a outra. Estamos falando de habilitação. Domínio próprio, perseverança. Você não vai conseguir ser perseverante se você não tem domínio próprio. E a perseverança, irmãos, se nós não formos perseverantes, como nós podemos almejar algo? Como é que a gente vai estar disposto a almejar algo e num determinado tempo você vai o quê? Desistir. Se Abraão não fosse perseverante, jamais ele poderia ter alcançado as promessas de Deus. Eu vejo se Josué, se Caleb não fossem perseverantes, eles não tinham alcançado ou herdado a porção que foi lhes confiada ainda quando estava enfrentando reinos, quando estava enfrentando exércitos. Ali nós vimos que havia uma proposta de Deus para com aqueles homens, que eles iam herdar a terra, e cada um daqueles homens ia herdar uma porção. Eu vejo isso 45 anos depois. Eu vejo os líderes dividindo a terra. Caleb, ele diz, eu quero minha porção que foi me prometida. Porque eu ainda estou com o mesmo vigor de que quando me fez a promessa. Glória a Jesus. Quem é perseverante não perde o vigor na caminhada. Aleluia, Jesus. Quem é perseverante, ele acredita mesmo que estando tudo ao contrário, difícil, ele diz, mas eu creio. Eu acredito. Alguém diz, não vai dar certo, ele diz, mas eu creio. Por quê? Porque eu sou perseverante. Quem é perseverante, ele confia. Aleluia, Rei da Glória. Ele acredita. Ele pode não estar vendo nada diante dos seus olhos. Ele diz, mas a minha fé, ela me leva a crer que eu vou tomar posse, que eu vou entrar na terra, que a minha porção está reservada, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia, glória a Deus. Se nós não perseverarmos, irmãos, o céu para muitos deixa de ser um sonho. Porque o que é que nos alimenta? O que é que nos faz estar aqui? Porque nós acreditamos que há uma promessa de Deus para a igreja, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo, o Consolador, ele está todo dia falando ao nosso coração, dizendo, persevere, acredite, não desista. Apocalipse capítulo 22. Se você ler o versículo 12, você vai perceber ali que a importância da perseverança. Se perseverar até a morte, eu dar-te-ei o quê? A coroa da vida. E Pedro vai mais além. Perseverança. Ele diz, e a perseverança, a piedade.
a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então a gente começa a perceber que todas estas coisas que elas se resumem, elas chegam ao cerne, a um ponto principal. Qual? O amor. Porque sem amor, nada dessas outras coisas acontece. E olha 1 Coríntios 13, vocês já leram ali 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada disso adianta. O amor é a base. O amor é a base para o crescimento, para você ser perseverante, para você ter fé, para você ter a fraternidade. Você ser uma pessoa realmente que esteja dispostos a servir a Deus em qualquer situação. Porque já havia muitos velhos ditados que diz: servir a Deus quando tudo vai bem é fácil. É difícil é servir a Deus quando as coisas não vão bem. Mas há uma necessidade de nós servirmos a Deus quando as coisas vão bem, quando elas não vão bem. Mas nós temos que estar sempre dispostos a servir ao Senhor, porque Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele é maior do que qualquer dificuldade. Por quê, irmãos? Porque Ele tem todo o poder. Ele pode nos tirar numa fração de segundos, dependente da situação que está vivendo. E às vezes a situação que nós estamos vivendo é nela que nós vamos glorificar a Deus. Glória a Deus, é verdade. Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Pedro não fez nenhuma oração aqui dizendo: Senhor, livra eles da perseguição. Senhor, livra ele dos falsos mestres. Senhor, livra ele da opressão do Estado, das pessoas que queimam suas casas. Não, Senhor, mas que eles entendam o propósito de Deus nas suas vidas e permaneçam firmes e acreditem em quem fez a promessa. Porque quem fez a promessa tem todo o poder. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso que nós precisamos entender. Eu creio. Não é a circunstância que vai nos fazer parar, mas as circunstâncias, ela vem sobre as nossas vidas para que nós aprendamos a olhar para Deus e dizer: as circunstâncias não são favoráveis, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem todo o poder. Glória Ele pode Deus, mudar, aleluia. Ele pode fazer com que essas circunstâncias, ela vai se render ao propósito de Deus, porque o propósito é maior. Amém, Jesus. Glória a Deus. O propósito é maior. E Pedro está aqui justamente para os irmãos: ei, se vocês permanecerem, vocês vão produzir todas estas coisas. E o resumo de tudo isso aqui é o amor. Permaneçam firmes. Acredite que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. E a sequência desses versículos, irmãos, eu acho interessante que quando chega do versículo 12 em diante, eu vou ganhar tempo aqui. Pedro, ele diz que ele vai continuar falando. Pedro diz que ele vai continuar falando das coisas que outrora já foram faladas. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, aquilo que eu estou dizendo, vou parafrasear, as coisas que eu estou ensinando para vocês já foram ensinadas antes por alguém, por dizer assim, outros já vieram, já ensinaram, e o que eu estou falando para vocês não é coisa que vocês não conhecem, são coisas conhecidas, mas se há uma necessidade de continuarmos falando destas coisas. E às vezes você diz assim: eita, o pastor está se tornando repetitivo. Não é que o pastor se torna repetitivo, porque há uma necessidade de estar se repetindo, de estar introduzindo nos irmãos, que os irmãos estejam aguçando esta fé, que possam permanecer. É por isso que Pedro está dizendo: olha, há uma necessidade ainda de eu continuar falando. Porque Pedro diz assim, porque tem muitos que são o quê? Cegos. Irmão, você já prestaram atenção que tem pessoas que você pode falar de qualquer assunto, por mais difícil que ele seja, ele entende na hora. Mas vai falar de coisas espirituais, é desse tipo de gente que Pedro está falando.
São cegos. Fala de coisas espirituais das mais simples, eles não compreendem. Você sabe por quê? Porque não é espiritual. Fala de coisas que não é da Bíblia, o cara dá um show. Se ele assiste um filme, ele conta o filme todo. Se é uma história secular, ele conhece. Mas quando se fala de coisas espirituais, eu não sei de nada, não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada. Você sabe por quê, irmãos? Porque a própria palavra de Deus diz: as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E ele diz assim: um homem natural não entende as coisas do Espírito. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, aqueles que são carnais, eles são cegos, ele entende qualquer contexto de história, mas quando se fala das verdades divinas, ele não entende. Que se tornaram cegos. Mas nós somos espirituais. E quem não entende, se esforce para entender. Por quê, irmãos? Porque é uma necessidade que você tem de entender. É uma necessidade. Há uma necessidade de entendermos. Por quê, irmãos? Para que estas coisas elas sejam discernidas espiritualmente. Tenhamos compreensão do reino. Conhecemos as verdades de Deus. E Pedro ele dá as instruções disso, porque eu já não vou ficar mais, eu não vou permanecer mais neste tabernáculo. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo mais ou menos o seguinte, eu vou resumir tudo aquilo que eu falei. Pedro está dizendo o seguinte: ouça as minhas instruções, vocês precisam crescer, vocês precisam progredir, vocês precisam permanecer, porque aqueles que não entendem, eles são como os cegos, mas aqueles que entendem, as verdades de Deus são reveladas. É por isso que há uma necessidade de eu estar repetindo estas coisas, porque eu não vou permanecer para sempre nesse tabernáculo. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou morrer. E antes que eu morra, entendam, compreendam, discernam o que Deus quer, o propósito de Deus, ter separado vocês, ter colocado vocês como igreja, ter me colocado como servo, como apóstolo, para instruí-los, para ensiná-los, porque há uma tarefa e precisa ser feita. O reino ele continua, a obra continua. Pedro está dizendo: o importante aqui não é um servo, não é um apóstolo, mas o importante é o reino, e ele precisa ir avante. A mensagem não pode parar, ainda que o apóstolo morra. Vocês estão entendendo, irmão? A necessidade é evidente. Pedro está dizendo aqui: olha, o importante aqui não é o apóstolo. O importante é a mensagem. Porque eu não vou permanecer para sempre neste tabernáculo. Porque, como eu falei, no ano 66, 68, Pedro ele foi morto em Roma por Nero. Tanto Pedro quanto Paulo. É por isso que Pedro está dizendo: olha, não vou permanecer para sempre nesse tabernáculo. Eu já sei qual é o dia da morte. Porque quem está preso está sentenciado a um dia da execução. Mas compreendo as verdades de Deus, porque elas precisam permanecer. Parece que esse texto é atual, né, irmão? E ele continua sendo atual. A gente vai dar sequência. O horário aqui já foi.